você que nos acompanha aqui no nosso videocast Sem Contraindicação. Estamos começando mais um episódio comigo, Linda Carvalho. Toda semana a gente está aqui compartilhando com vocês informações para que vocês tenham mais saúde, cuidem mais da saúde, da qualidade de vida, né? A sua qualidade de vida, a qualidade de vida da sua família. E hoje, no episódio, a gente vai estar aqui dando a nossa contribuição a uma campanha muito importante que é a Setembro Amarelo, um movimento que é um movimento mundial, inclusive, voltado à prevenção do suicídio. E aqui eu trouxe alguns dados para você ter uma noção da importância da gente falar sobre esse tema aqui no nosso videocast, tá? É um tema, nós sabemos, ainda muito sensível, mas que precisa ser falado, abordado, conversado, e por isso que nós estamos aqui hoje. Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que, todos os anos, mais de 800 mil pessoas em todo o mundo tiram a própria vida. Trazendo a realidade aqui para o Brasil, 14 mil registros no ano. Isso representa uma média de 38 pessoas por dia. Estudos apontam que a maioria absoluta dos casos de suicídio, quase 100%, tem relação com transtornos mentais, principalmente aqueles não diagnosticados ou tratados incorretamente, ou seja, a maioria poderia ter sido evitado. O principal transtorno, correlacionado é a depressão, que muito frequentemente está também associado a um outro problema comum nos dias de hoje, que é a tal da ansiedade. Então vamos conversar sobre esse assunto, vamos conversar sobre prevenção, sobre tratamentos, sobre estilo de vida, a partir de agora com os nossos convidados. Eu recebo pela primeira vez em nosso videocast o Dr. Alfredo Minervino, psiquiatra. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. E aqui conosco também a psicóloga Abigail Lopes. Seja bem-vinda, Abigail. Muito obrigada. Bom, lembrando que você precisa também estar conosco. Fazendo o quê? Se inscrevendo no nosso canal. Linda, por que eu preciso me inscrever no canal? Por dois motivos. Primeiro, para você sempre ser notificado quando a gente posta aqui algum conteúdo novo. Segundo, para ajudar no engajamento desse conteúdo e fazer com que ele chegue a mais pessoas e consiga salvar mais vidas. Tá certo? Combinado? Lembrando que também estamos no Spotify, nós estamos também no portal da Unimed, temos uma página exclusiva nossa, unimedjp.com.br/sem contraindicação. Combinado? Bom, já lembrei aqui os nossos canais, vamos começar a nossa conversa. Uma conversa, como eu falei, sensível, mas muito importante. Doutor Alfredo, a depressão, ela é apontada como uma das principais causas do suicídio. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão acomete 5,8% da população no país, aproximadamente 11,7 milhões de brasileiros. E aí eu queria que a gente começasse essa conversa e que o senhor nos explicasse o que é a depressão. Depressão é uma doença grave e assim deve ser encarada. A depressão ela é causada por efeitos ou causas etiológicas as mais diversas, mas tem fatores hereditários, tem fatores sociais, tem fatores relacionados a nível de neurotransmissores. Então, é uma doença multifatorial, daí a dificuldade de se ter uma cura para a depressão. Mas depressão acomete pessoas desde os 9 aos 99 anos. Não existe nenhuma faixa que seja mais grave, mas talvez o idoso tenha uma gravidade maior por ter uma falta de controle das pessoas, às vezes da família, com relação aos sintomas que esse indivíduo está tendo. Uhum. Então, é uma doença que cursa com, primeiro, tem que ter humor deprimido e anedonia. O que é a anedonia? É a falta de prazer nas coisas que antes dava prazer. Então, o indivíduo começa a não ter prazer em nada. E aí você tem tristeza, insônia, choro, angústia, sensação de menos-valia, ideação de morte, ideação de suicídio. E por vezes o desfecho maior ou pior desfecho é o suicídio, quando o indivíduo atenta contra a sua própria vida. Uhum. Esses dados da Organização Mundial são bem interessantes, mas é bom que se diga que em cada 40 segundos uma pessoa morre de suicídio no mundo, Linda.
E mais ainda, é preciso dizer que se eu juntar todas as guerras em todos os tempos, não mata a quantidade de pessoas que tem por suicídio. Os dados brasileiros eles são bastante difíceis de serem confiáveis, porque eles não trazem uma confiabilidade no atestado de óbito. Sim. Nós não colocamos no atestado de óbito morte por suicídio. Nós colocamos fratura múltiplas, lesão por arma de fogo. Então você coloca do que esse indivíduo morreu. Mas infelizmente não colocamos isso. Hoje, o suicídio, ou a tentativa de suicídio, assim como a autolesão infringida, ela é de notificação compulsória. Então, você médico que está ouvindo isso, é importante que se diga, se tem um paciente que tentou suicídio, tem que se fazer uma notificação compulsória. Ô, Abigail, esse transtorno, né, a questão da depressão, ainda falando sobre a depressão, está sempre associada à tristeza, né? Mas tem a questão também da irritabilidade, da euforia, que também são sintomas, né? Isso, como a gente sabe que a depressão, como o doutor Menevino bem falou, é uma doença, né? E a questão da tristeza, a tristeza é inerente ao ser humano. Todos nós temos momentos de tristeza, tá? A tristeza, ela pode ser um sintoma, sim, mas se ela é um sintoma persistente, tá? Porque você está triste, você fica triste e daqui a pouco passa, tudo bem, né? Mas se porque a gente fala assim, ansiedade, né? Puxando para ansiedade, ela muitas vezes as pessoas acham que é doença, não, ela é um conjunto de sintomas, né? Que pode levar, né, a ansiedade, que é normal, natural, que todo mundo tem, tá? A exemplo, se eu vou fazer uma prova, estou ansioso. Né? É aquela coisa, você ser ansioso ou estar ansioso, né? Mas quando essa ansiedade, ou essa tristeza, ela passa a prejudicar o seu dia a dia, na sua família, na sua convívio social, no seu trabalho, ou seja, na sua vida, né, de uma forma geral, então realmente é um sinal de que precisa de ajuda essa pessoa, né? De buscar profissionais qualificados na área para ajudar. Doutor Alfredo, qual a relação da ansiedade com a depressão? Deixa eu só voltar um pouquinho com uma coisa que é bem importante. Você colocou que era mais relacionado à tristeza. Não, a depressão ela pode ter, por exemplo, depressões atípicas que elas estão relacionadas a um outro tipo de estímulo. Tá. Que não só a tristeza, que não só a perda de um ente querido, que não só a perda de uma função. Existem pacientes que estão extremamente irritados e por vezes não estão com o humor deprimido durante o dia, mas que à noite ficam muito deprimidos. Então são depressões atípicas que a gente precisa ver. Por isso a necessidade de um médico psiquiatra poder estar junto a esse paciente e poder medicá-lo. Não existe tratamento de depressão sem medicação mais psicoterapia. E sem nenhum problema de te dizer isso, porque os próprios papers nos mostram, a TCC ela é com certeza a melhor conduta que você possa ter no tratamento de depressão. Focal, trabalho A focal. diferença entre ansiedade e depressão, ela vai muito além de sintomas. Porque quando você fala em ansiedade, como a própria doutora Abigail falou, a gente tem uma condição muito clara de apreensão, que ela é normal de todos nós. Eu fico apreensivo com algo que eu vou lidar com essa situação. Mas eu posso ficar apreensivo com algo que eu já lidei também. Isso é normal. Quando essa ansiedade, Linda, ela influencia no indivíduo, fazendo com que ele não mais funcione como ele funcionava, por exemplo, eu não consigo mais estar diante de uma situação de uma novela, como hoje uma paciente me disse, olha, tem um capítulo da novela hoje que eu não estou aguentando mais. E aí eu começo a ter palpitação, começo a ter uma situação de tonteira, eu tenho taquicardia, eu fico suando frio. Então, aí eu já começo a pensar numa ansiedade patológica. E essa ansiedade patológica, nós temos várias. A principal delas é o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Mas nós temos transtorno do pânico, fobia social, a fobia específica, e um que está vindo muito, que é o transtorno de estresse pós-traumático e o estresse agudo. Também tem uma relação direta com a ansiedade. A ansiedade e a depressão são os transtornos mais comuns hoje? Os transtornos mais comuns, sim, é mais ansiedade que depressão. A incidência de ansiedade é maior do que depressão. Mas hoje a gente tende a também pensar nos transtornos relacionados à substância e hoje jogo patológico,
sexo patológico, algumas compulsões que estão aparecendo aí pela evolução Sim. da vida. Abigail, um problema de saúde mental que também tem se falado muito, né, conversado muito nos últimos anos é a questão do burnout, né, que está relacionado também diretamente a questões profissionais, questões do trabalho. Como o burnout se diferencia da depressão e da ansiedade ou como se correlaciona com esses transtornos? O burnout, ele acontece, né, exatamente como você falou, a questão, a exaustão de trabalho, isso aconteceu muito na pandemia, né, profissionais, principalmente profissionais de saúde, né, e assim, o que a gente pode ver, a questão da correlação, necessariamente você tem burnout, necessariamente você não vai ter ansiedade ou depressão, mas pode vir a acontecer de uma pessoa que está com síndrome, com transtorno, síndrome de burnout, e desenvolver uma ansiedade e uma depressão, tá? Então, assim, é preciso ter um olhar, né, se fazer um diagnóstico diferencial com um profissional qualificado para realmente tentar resolver aquela situação daquele indivíduo, né? De acordo, porque assim, muitas vezes o que é bom para uma situação, para uma pessoa, necessariamente não é para todas, porque somos ímpares, né? Somos seres humanos ímpares. Então, é importante sempre ter esse olhar, né? De fazer esse diagnóstico diferencial para já não se rotular, né? Não se rotular e hoje com a NR, né, a gente vê a questão hoje dentro as instituições têm que trabalhar, né, é importante que se trabalhe a questão da saúde mental, né, e muitas empresas tá tendo essa dificuldade, tá, de assim, não, associar sempre que aquele profissional que está com a síndrome de burnout, que é uma pessoa depressiva ou ansiosa. Necessariamente não acontece tudo ao mesmo tempo e pode também acontecer, tá? Então a gente não pode assim dizer assim só burnout é só pessoas que têm ansiedade ou pessoas que têm depressão. Necessariamente não. Entendi. Eu queria também trazer uma fala aqui, porque ainda hoje a gente escuta pessoas e pessoas que têm acesso à informação, que têm preconceito de buscar Sim, cuidar da saúde mental. Quer dizer assim, eu não sou doido, é né? verdade. Acredito que vocês devam ouvir Exato. muito isso. Né? E aí eu pergunto a vocês, mesmo com tanta informação, tanto acesso à informação, ainda existem pessoas de várias faixas etárias que pensam dessa forma. O que falta? Falta educação? Falta ainda, por exemplo, o poder público incentivar esse cuidado com a saúde mental? Assim, eu acredito que nos últimos anos já houve um avanço, mas dada a gravidade, né, dos números que a gente trouxe aqui agora há pouco, que o doutor Alfredo também compartilhou conosco, é uma guerra muito mais poderosa do que qualquer outra. Então, assim, o que está faltando para educar essas pessoas a entenderem que a saúde mental é como a saúde do coração, é como a saúde do sangue, é a saúde dos pulmões, de qualquer jeito, não precisa, não necessariamente você é louco ou deixa de ser louco por conta disso. Ontem eu tive numa empresa exatamente falando, dando uma palestra sobre saúde mental. Sim. Né? E aí uma das coisas que eu enfatizei bastante sobre isso, a questão do preconceito em relação à saúde mental, né? De buscar o psiquiatra e o psicólogo, né? Então, existe o medo, pode até ter a informação, tá, Linda? Mas, assim, é a questão de se sentir medo de ser rotulada, de ser apontada. Olha, aquela pessoa ali buscou o psiquiatra, acho que ela está ótima, né? Aí já rotula, já dá aquele nome de doido, de louco, né? Que é falta de Deus, que é falta do que fazer, né? E isso vai o que? As pessoas vão tendo medo de buscar ajuda, né? De medo de ser realmente rotulada mesmo, né? De dizer assim, não, não vou porque tem gente ali que está sabendo que eu vou ali no ambulatório da minha fábrica ou da minha empresa e vão já saber amanhã que eu tô com um problema mental, que eu tô doido. Então, eu acredito muito nisso aí, sabe? Que tem até a informação,
tem até, mas falta realmente se trabalhar esse medo, Sim. medo de buscar ajuda, né? E muitas vezes, né, porque acha que você buscar ajuda é porque você é fraco. Não. É um ato de coragem, né? Você buscar ajuda, né? E buscar ter esse autocuidado, né? Como é que a gente quebra esse preconceito, doutor Alfredo? Eu acho que historicamente é bom que a gente diga, os transtornos mentais sempre foram vistos de uma forma de possessões demoníacas Isso. ou também de males que os deuses nos davam. Até a própria igreja, seja ela qual for, ela traz uma relação de culpa muito grande daquilo que você poderia ter ou não a fazer dentro dessa igreja. Então, essa condição já traz para um transtorno mental todo esse pré-conceito em relação a isso. Eu acho que está mudando um pouco, tá, Linda? Quando foi em 2012, nós tivemos uma campanha na Associação Brasileira de Psiquiatria, que era a Sociedade contra o Preconceito, onde eu trazia pessoas, por exemplo, como Linda, que é uma pessoa importante, que tem uma condição de palavra que ultrapassa os limites do Estado e de tudo isso, e do país. A gente teve muitas pessoas que puderam dizer, olha, eu tenho transtorno bipolar, eu tenho depressão, eu tenho dependência química do álcool. E assim, a última entrevista do Chico Anísio, eu estava lá e foi bem interessante, porque ele tinha um transtorno bipolar, e ele fala uma frase que para mim era muito importante. Ela diz assim: olha, se não fossem as medicações, eu não teria feito tudo o que eu fiz. Então, para se quebrar um preconceito, é preciso se colocar outros conceitos acima. Primeiro conceito: transtorno mental é uma doença que é tratada, que tem CID e que existe para que a gente possa tratar melhor as coisas. Então, é uma doença que deve ser tratada. Esse é um ponto. Não é uma falta de Deus, falta de vergonha, falta de coragem ou qualquer coisa que o valha. Segundo, o fato de você procurar um médico, um psiquiatra, e hoje, graças a Deus, as coisas estão bem melhores, Linda, as pessoas têm procurado mais, Verdade. tem que também sofrer influência da própria sociedade. Quando essa sociedade precisa vir a público, principalmente pessoas importantes, dizer, olha só, eu tive depressão, eu tive isso. E aí, a gente está vendo isso muito. A gente viu a Simone Biles dizer que não ia competir por um transtorno mental. A gente vê o Michael Phelps dizendo que é portador de depressão. A gente vê um The Rock dizendo que não tem condições de trabalhar porque está em depressão. Então a gente vê uma Paula Fernandes parar de cantar porque estava com depressão. A gente vê muitas pessoas que dizem, olha só, não aguento, eu preciso me tratar. Isso tem uma diferença muito grande. Então a quebra do preconceito, ela existe também, e eu acho que deveria as pessoas, e aí incentivar essas pessoas que possam chegar e falar sobre isso, falar abertamente. Porque a diferença entre uma depressão e uma febre ou uma gripe é que talvez essa gripe não mate, mas depressão pode levar à morte. Isso. E aí, pegando esse gancho, doutor Alfredo, existem características específicas que aumentam o risco de suicídio em pacientes com depressão? Isso é bom demais de falar, Linda. O que eu posso ver no outro que vai me alertar que ele está deprimido e poder ajudá-lo? Isolamento é uma coisa. O paciente está se isolando, né? O paciente está fazendo rol das coisas, está se desfazendo de determinadas situações de dinheiro, ou de casas, ou de qualquer outra coisa. Ele passa a não ter o convívio social que ele tinha. Ele passa a não ter uma relação social em relação ao seu trabalho, em relação a toda a sua vida que o circunda. A emoção começa a ficar mais embotada, ele não começa a não mais ter acesso a determinadas coisas por conta da emoção. A insônia começa a aparecer. E a insônia parece ser um primeiro sintoma. Mas, principalmente, esse paciente mudou. Essa pessoa mudou. Ela não me procura mais, ela não fala mais comigo. É a hora de você chegar e conversar, sabe, Linda? Isso é bem importante e é terapêutico. O que está acontecendo com você? Eu posso te ajudar? Isso faz uma diferença enorme. Você não Porque está quando eu te sozinho, julgo, né? isso. Porque quando eu te julgo é meio complicado. Porque eu não sei se a Linda que está aqui bem, está bem. Então eu tenho que saber disso. E em depressão isso é bem importante. Aqui cão que ladra morde. Eu preciso saber se você pensa em se matar. E eu posso te perguntar dessa forma: você pensa em se matar em algum momento? Para que você me diga isso e eu tenha certeza. Eu não fico imaginando isso. Isso é muito risco, ficar imaginando. Porque ninguém sabe o que o outro está passando. É verdade. E aí um outro ponto que eu
gostaria de trazer aqui é a questão das redes sociais, né? Uhum. Que deu uma acelerada nesses transtornos, sobretudo a questão da ansiedade, da depressão. Abigail, quando é que o uso dessas redes deixa de ser algo saudável, uma ferramenta de interação e se transforma em um problema? Exatamente, eu estava falando também sobre isso ontem, né? A questão hoje a gente não pode viver, né, com essa ferramenta que é tão necessária no nosso dia a dia. Mas a palavra-chave, isso é limite. É você dar limite e saber lidar com essa ferramenta, né? Ter, assim, a hora, principalmente os adolescentes, né? A questão dos adolescentes, até mesmo hoje criança que a gente vê, né? Vidrado nas telas. E eu acredito que a palavra-chave para tudo isso é o limite, né? As redes sociais hoje, o que a gente vê é a questão dos adolescentes, até mesmo adultos, né? Ver como, assim, aquela coisa de ter aquela pessoa que está ali naquela rede social e ela, de repente, assim, poxa vida, eu queria ser igual a essa pessoa. E quando ela não consegue, então isso vai gerando frustração, né? Gera frustração e gera tantas outras coisas, né? Que faz com que essa pessoa realmente tenha aí, é um vício, como outro qualquer, né? E é uma ferramenta que hoje, se não for bem utilizada, é perigosa, né? Como é que a família pode, de alguma forma, ajudar, né? E aí, família, a gente não queria que falasse apenas da questão dos adolescentes e das Sim. crianças, né? Que Uhum. talvez o controle seja menos difícil, mas eu digo assim, às vezes do marido, às vezes da esposa, Sim, né? Às vezes de um filho mais velho, Sim. de um adulto que teoricamente tem uma certa independência já, e aí fica mais difícil você controlar. Uhum. Como é que faz? Eu acredito que seja. Você não pode chegar assim de acusando, nem a palavra acusando, é julgando, né? Eu acredito que essa pessoa você tem que conversar no sentido de até que ponto essa necessidade tão grande que você tem de estar o tempo todo com o celular ou com tanto tempo nas redes sociais. O que é que você ganha com isso? Você já se questionou? Você já parou para pensar que algum problema que você está tendo hoje na sua saúde pode estar relacionado? É dar espaço para que essa pessoa fale. Você simplesmente você chegar e dizer você não pode, você não deve, eu não acredito que não surte efeito. É sempre estar questionando, né? Assim, não, o porquê disso? Que necessidade que muitas vezes essa necessidade é para suprir uma outra necessidade que está lá atrás escondida, Só para né? complementar, Linda, Pois não. Uhum. as redes sociais elas não existiam em Isso. 2002, por exemplo. Sim. Aham. Tá? Nós estamos falando de 23 anos. Uhum. Mas se a gente observar, eu tenho um pouquinho mais de idade que você, só uns 5 anos só. E eu lembro do Orkut que começou. Isso, Né? é E o Orkut verdade. era Era isso febre, que funcionava. né? Exato. Aham. Então depois começou-se a se ter uma necessidade de colocar imagens. E aí surgiu o Instagram, surgiram os TikToks. As pessoas cada vez mais são personagens e essas personagens cada vez mais são longe do que elas realmente Na são. realidade. Está vendo isso, né? E se criou uma profissão que eu acho interessantíssima, que é o influencer, né? Então, pessoas que não sabem do que estão falando e influenciam pessoas que não sabem o que estão ouvindo, mas que acreditam que seja verdade. Uhum. E esse é um problema muito sério. E aí, aqui é muito tranquilo. Você que está ouvindo isso agora, pega o teu celular, dá uma olhada quanto tempo. Lá tem um tempo, quanto tempo você fica no celular. Dá uma olhada quanto tempo você fica no celular. Pelo menos 5 horas, 6 horas você está passando no celular. O que você está fazendo nesse celular? Porque existe uma coisa muito importante, a influência das pessoas pelas suas imagens e principalmente pelos que eles não são. São pessoas, na maioria das vezes, que influenciam a seu bel prazer, baseado em nada, e o pior, trazendo a essa condição um clichê de que eu sou especialista ou expert naquilo.
Né? Isso aqui é uma coisa pior do que, por exemplo, um país onde o jogo ele é proibido e você tem o tempo inteiro influencer mandando que as pessoas joguem. A gente viu isso, eu estou falando isso porque está Isso. público e notório. Aham. Né? Então, o que acontece com isso? Então, é essa condição de poder colocar uma censura, e eu coloco essa palavra censura sem nenhum problema, no que eu posso fazer. Você acha que uma criança de 7 anos precisa ter Instagram? Ou precisa estar olhando TikTok? Você acha que... Eu acho que tem que parar isso. Tem que parar essa condição, porque a gente está começando a achar normal muita coisa que é anormal. Normatizando muita coisa, É né? normal você ser assaltado? Não. É normal você ter vídeos sensuais de crianças? Não. Esse é um problema. É. E aí eu vou pegar o gancho dos jogos, né, que o doutor Alfredo trouxe aqui para a mesa. Tem alguns jogos que estimulam a automutilação e também o suicídio, né? E também outras situações de risco, enfim, sobretudo para essa turma mais adolescente. Como é que a família pode atuar, né, nesse adolescente para esse controle com a rede ou com os aplicativos que ele está utilizando, também evitar que esse mesmo adolescente seja de repente influenciado para esse tipo de crime, né? Ele tem acesso a esse estímulo, vamos dizer assim. Nós estamos numa sociedade onde parece que o pai não pode fazer nada sob pena de ser censor ou sob pena de fazer com que esse indivíduo não tenha liberdade. Quando essas crianças e esses adolescentes, a maioria deles, estão dentro de um quarto fechado, fazendo coisas que você nem sabe. Eu tive pacientes em que a mãe falava com o filho através do WhatsApp para ele ir para a mesa almoçar. Então nós chegamos a uma condição muito ruim disso. E toda essa condição de jogo, e é engraçado que a condição do jogo é o desafio, é o ganhar, mas lembramos da baleia azul. A baleia azul matou muita gente, né? E aí esse desafio da automutilação. E será que a gente está com tantos pacientes border, ou tantos pacientes que têm a mutilação, ou se essa influência é maior dessa forma? Mais ainda, Linda, o que hoje a gente pode entender enquanto propaganda boa daquilo que a gente faz? E esse é um grande problema. E aí é o exemplo que a família é que tem que dar. Eu não posso outorgar a escola que tome conta do meu filho. Ou outorgar a psicóloga que tome conta dele quando na terapia. Eu tenho que educá-lo. E educar significa exemplo. É ser exemplo. Porque se eu chego em casa e eu vou falar com meu filho, mas antes eu sento e vou ficar na internet o tempo todo, eu estou mostrando para ele que essa relação ela está baseada em cima de oi e tchau. E aí, quando essa pessoa sai de casa ou toma outra condição, isso é difícil. Os adolescentes são pessoas que têm uma característica maior do desafio. Mas não esqueçamos que nós estamos também numa geração onde pessoas com 30, 35, 40 anos não saíram de casa ainda, ou por imaturidade, ou por uma condição melhor. Eu estou aqui porque aqui é bom demais para mim. E não é estranho isso? É assim, só para Sim. complementar, né? Eu sempre falo assim que pai e mãe realmente é espelho para filho, né? A gente fala muito na questão do não pode, né? Como o doutor bem falou, e tá lá o pai e a mãe reproduzindo, fazendo a mesma coisa, a criança, o adolescente reproduz, né? Diz assim, você não pode tomar refrigerante, você tem que tomar suco. Aí dá o suco à criança, ao adolescente, e abre um refrigerante, faz tsh, ainda toma e faz. Aí a criança, nossa, por que ele tá? Deve ser bom, né? Então ali, da mesma forma, o comportamento, ele reproduz o comportamento, né? Do que o pai e a mãe faz. Então a palavra sempre fala, é o limite. Um limite sem repressão, sem força, nem força, é diálogo, é conversa, né? É troca. Tá? Então, muitas vezes, o adolescente e a criança, ele necessita de
ter alguém também que o escute. E na correria do dia a dia, muitas vezes é mais prático para algumas mães dar ali aquele celular, aquela coisa, tá? Então, isso aqui, os pais têm que ser trabalhados, têm que entender que aquilo ali realmente não é o caminho, né? Por mais que tenha a vida corrida, mas se você para e dá 30 minutos de atenção a esse adolescente ou a essa criança, vai fazer muita diferença. Eu queria entrar no tema sobre tratamento, doutor Alfredo. A depressão tem cura ou controle? Não, ela não tem cura, mas ela tem ausência de sintomas, que para mim é bem importante. Nós não temos também cura para muita coisa. Nós não temos cura para hipertensão, para diabetes, ainda não. E é uma doença como outra Doença qualquer que ainda crônica. não tem essa condição de cura. E por que que não tem isso? Porque é uma doença que, se não tratada, ela cronifica. Então a gente tem que ter cuidado com isso. O tratamento ele é baseado principalmente em uso de antidepressivos. Os antidepressivos, nós temos hoje um arsenal terapêutico muito bom, com perfil de efeito colateral cada vez melhor. Podemos utilizar uma outra associação com estabilizadores de humor, e aí o lítio é o principal, e parece não, ele é uma medicação que teria uma ação anti-suicídio, mas desde que a litemia esteja num grau satisfatório. A gente pode associar benzodiazepínicos, e aí eu associo benzodiazepínicos durante pouco tempo, porque o benzodiazepínico, eles na maioria das vezes podem trazer dependência, e vem o diazepam, o clonazepam, o alprazolam, tudo isso. A gente pode utilizar-se de antipsicóticos atípicos, que têm uma ação antidepressora também, como quetiapina, como aripiprazol, olanzapina. E a gente pode utilizar também medicamentos que sejam usados em outra via que não a via oral. E aí você tem hoje a esketamina, que é um derivado da cetamina, que é feito intranasal, mas com indicação clara de depressão recorrente grave, com ou sem ideação suicida. Então nós já temos isso de uma forma boa. Além disso, nós temos a neuromodulação, que funciona muito bem. A eletroconvulsoterapia, o eletrochoque, que funciona desde 1936 e que tem uma resposta em torno de 85% dos pacientes, com respostas bem fundamentadas. A eletroestimulação magnética transcraniana também tem uma resposta bastante boa nisso. E aí, lógico que existe a relação também daquilo que pode ser feito para a melhora da qualidade de vida desse indivíduo. Uma boa psicoterapia, uma atividade física, uma atividade lúdica, uma atividade de lazer e, principalmente, fazer com que esse paciente tenha um planejamento de vida. Isso é bem fundamental, Lina. Abigail, algumas pessoas não sabem como lidar com quem está com depressão. Às vezes é alguma pessoa da família mesmo, às vezes um amigo, um colega de trabalho, enfim. E, por vezes, essa pessoa, por não saber lidar, né, com essa situação, acaba invalidando, né, o problema do outro. Né? Então, às vezes é comum a gente ouvir alguém dizer assim, isso é falta do que fazer, isso é falta de Deus, tem que rezar mais, vai passar, você precisa ser forte, enfim. Aí eu lhe pergunto, o que nunca dizer a uma pessoa que está com depressão e qual a melhor forma, né, de oferecer ajuda a essa pessoa? O que não se deve dizer é tudo isso que você acabou de dizer, né? Que isso vai passar, que é falta do que fazer, né? Que é falta de Deus, né? E a principal coisa que você tem que fazer é acolher. Acolher essa pessoa, tá? O acolhimento, escutar o que aquela pessoa tem para falar, né? Não é à toa que a gente tem 2 ouvidos e uma só boca, né? Então a gente tem que exercitar muito a escutar muito e falar na hora que for necessário falar, né? Muitas vezes discurso não adianta, tá? É chegar ali, só segura na mão e diz, olha, você não está sozinho, você está comigo. Eu posso te ajudar. Você quer ajuda? Né? Até porque, né, doutor, a terapia, a psicoterapia, você não pode carregar no braço e levar a força. Deixa Tá? de ser terapia. Deixa de ser terapia, né? Então, é preciso que a gente tente sensibilizar essa pessoa em buscar essa ajuda, né? E sem realmente, com grandes discursos. É só falar, escutar e falar pontualmente aquilo que é necessário.
Tá? Porque tudo que uma pessoa não quer é realmente escutar isso, que é falta de Deus. Tá? Popularmente até se diz, vá arranjar uma lavagem de roupa, que é melhor, vá capinar ali algum mato, né? E, na verdade, é tudo que a pessoa não quer escutar. Ela quer escutar ali, quer saber que você está ali para ajudar. Né? Eu acho que seria importante dizer aquilo que você não diria de forma alguma à pessoa que você ama. Eu não posso dizer você não tem nada, eu não posso dizer você não tem cura, e principalmente, sabe, Linda, eu não posso dizer que eu não tenho mais nada para fazer. Eu sou coordenador da residência médica do Hospital Universitário Lauro Vanderlei em psiquiatria. E o meu residente, se ele chegar para um paciente e disser eu não tenho nada para fazer por você, ele ferra comigo. Porque nós temos sempre o que fazer. Sempre. Por vezes, nos colocarmos à disposição já é uma coisa muito boa. E no paciente com depressão, às vezes a gente tem que fazer isso de uma forma de busca ativa e não esperar. Sim. É urgente, né? Isso não pode deixar para amanhã. Eu lhe pergunto, falando aqui da questão da ansiedade, por que algumas pessoas podem acordar com uma certa náusea quando sofrem com ansiedade? O que acontece? O estômago, ele faz uma liberação muito grande do ácido que tem no estômago. Só que dentro do estômago existe uma substância chamada serotonina, que não é aquela serotonina do cérebro, é outra serotonina. Então, numa ação de ansiedade, você tem uma reação de fuga ou enfrentamento. Lembra do gato que você faz alguma coisa com ele, ele eriça os pelos e ele levanta? Da mesma forma você faz. Mas, naquele momento, eu jogo sangue para cérebro e para músculo, que seria os locais onde eu vou pensar e fugir, ou pensar e enfrentar. Nessa condição, eu tenho vasoconstricção e eu também tenho todos os músculos ficando mais tensos. E aí, doenças vão aparecer mais com relação à ansiedade. Retocolite ulcerativa, esofagite de refluxo, gastrites de repetição, são doenças bastante importantes. E não esqueçamos da doença da pele. Nós temos muitas doenças de pele que são causadas, inclusive, por quadros de ansiedade. Olha só, diversos fatores do nosso dia a dia acabam colaborando, né, para a nossa saúde mental. Então, queria fazer uma coisa aqui com vocês. Eu vou citar alguns desses fatores e aí eu gostaria que vocês comentassem brevemente qual a importância de cada um para o bem-estar psicológico, emocional. Então, eu vou fazer um joguinho aqui. Eu vou começar com a Abigail, depois eu passo para o doutor Alfredo e assim eu trouxe aqui alguns fatores. Vou começar com sono, Abigail. Sono Sono. é reparador, né? E é fundamental. Uma noite de sono mal dormida, o indivíduo fica irritadíssimo, né? Não consegue produzir, né? Não consegue muitas vezes, vamos dizer, no trabalho ou na vida pessoal, ou estudo, né? Ele não consegue dar o seu melhor, né? Ele realmente é fundamental uma noite de sono bem dormida. Muito bem. Doutor Alfredo, atividade física. Extremamente importante e necessária. Liberação de catecolaminas, liberação de enzimas extremamente importantes e também diminuição do fator inflamatório. A depressão também tem um fator inflamatório. A perda de peso, isso funciona muito bem. Olha aí. Abigail, alimentação. Fundamental. Né? A alimentação, você tem uma boa alimentação, ela a questão do que comer, né? É aquela coisa que a gente trabalha muito na terapia, de você saber identificar o que é fome fisiológica ou psicológica, né? E muitas vezes tem indivíduos que estão nesse estado onde a ansiedade e depressão ou tem uma alimentação mais, ou busca comer mais, e tem aquelas outras pessoas que também não conseguem comer. Perdem o apetite. Perdem o apetite. Então, isso tem que ter um equilíbrio e tem que buscar a ajuda, né, de um profissional. Né? No caso, tem não só o psiquiatra, nesse caso aí, e o psicólogo, mas também o nutricionista, né, para fazer uma reeducação alimentar e procurar ter uma alimentação saudável. Né? Doutor Alfredo, socialização. Linda, o homem por si só é um ser social e deve estar engajado dentro de uma sociedade, quaisquer que sejam as que ele escolha.
Isso é bem importante que se diga. Mas vivenciar determinadas coisas, ter pessoas que você pode dividir e uma relação social onde você possa sair e ter uma outra condição que não só a de casa é importante e necessário. É saúde mental. Autoconhecimento, Abigail. Importantíssimo, né? O autoconhecimento é uma coisa que ela não tem fim, né? A cada dia, você descobre, né? Se conhecendo os seus comportamentos, né? Porque assim, o comportamento humano, ele é mutável, né? Não é aquela coisa que a gente fala, síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, né? A gente pode mudar comportamento e não é fácil, mas não é impossível, né? É preciso treino. É um dia de cada vez, né? E o comportamento, ele é uma coisa que muitas vezes é necessária a gente entender que ninguém muda, né? A gente não pode mudar o comportamento do outro, mas a gente pode mudar o nosso. E é importante a gente trabalhar isso aí bastante no dia a dia, né? E aí, um outro ponto, atividades de lazer. Necessário, desde que aquilo seja bom para mim. Tá. Eu não posso fazer um lazer que você escolhe para mim. Eu Aham. tenho que fazer um lazer daquilo que me é bom. E aí é importante que se tenha uma atividade de lazer, até para que você possa também sentir emoções novas. Uhum. E uma delas chama-se prazer. Então, liberação de dopamina é necessária, principalmente os quadros depressivos. Tudo bem. Eu citei aqui o autoconhecimento e aí lembrei de trazer também, Abigail, a questão da autocobrança. Tem Sim, gente também. né, que se cobra muito na vida pessoal, na vida acadêmica, na vida profissional, enfim. Aí Então, é que gera esse sofrimento, né? quais as consequências, né, dessa autocobrança sem limite para a saúde mental? É muito, muito boa essa pergunta, porque assim, o ser humano, ele vive em busca de uma perfeição que não existe. Não existe o ser humano perfeito, né? E muitas vezes, no dia a dia, no corre-corre, e aquela questão de você muitas vezes se depara assim, querer, vamos dizer assim, eu tenho uma pessoa bem próxima a mim que consegue. E eu fico me cobrando, por que é que eu não consigo? E fulana consegue, né? E a partir do momento que você busca essa perfeição, essa autocobrança, isso gera sofrimento, um sofrimento emocional, gera dor emocional, né? Que pode levar ao estresse, ansiedade, né? E pode realmente desencadear tantas outras coisas, né? Que vai prejudicar a saúde mental dessa pessoa, né? E ela não vai, se ela não buscar ajuda para trabalhar essa questão, Sim. né? Ela pode virar uma bola de neve, assim, e não tem fim, né? Então é preciso ter ter esse feeling, né? De chegar e não, eu preciso, não é, né? Aqui, né? Por aí eu tenho que buscar ajuda. Por outro lado, Linda, é importante ter autocobrança. Se eu não tiver uma autocobrança, eu não tenho Dentro uma do melhoria limite, né? daquilo que eu Sim, preciso. sim. Né? Porque você falou a palavra autocobrança e às vezes a gente puxa sempre um lado ruim. Ruim. E eu preciso ter uma autocobrança por metas, por desempenho, também por planos que eu possa fazer. Alguém que não tem uma autoconfiança, alguém que não tem uma perseverança naquilo que faz, possivelmente ele não vai para canto nenhum. E aí, como a doutora disse, os quadros começam a aparecer melhor. E assim, a questão só para concluir, Sim. né? O que ele fala, muitas vezes também a gente fica nessa essa autocobrança. É importante lembrar que tudo na vida, assim, a gente tem que ter planejamento, né? Então, assim, muitas vezes a gente estabelece metas na nossa vida que fogem da nossa realidade. Então, a gente sofre. Então, eu sempre falo para as pessoas, não, vamos estipular prazos que você acredita que vai conseguir. Se não conseguir, tudo bem. Trabalho muito a questão do checklist, né? Vamos priorizar aquilo, vamos colocar como prioridade o que é que eu tenho, né, para fazer. Então, quando você faz isso, você se organiza, se planeja, né, a curto,
médio e a longo prazo, você vai conseguindo, né, diminuir, talvez, essa autocobrança aqui ruim, né? Mas é importante também, como o doutor Benevino falou, né? Não é só o lado, né, negativo. A gente também realmente tem que ter essa autoconfiança Sim, também. sim, sim. É importante. Chegamos no quadro Mente Ativa, onde a gente fala sobre hobbies. Essa é uma forma da gente estimular os nossos ouvintes, espectadores, usuários a buscarem, né, momentos e atividades que gerem esse bem-estar, né, diante de uma vida tão, muitas vezes, muito corrida, caótica, enfim. Eu vou começar com a doutora Abigail aqui para saber dela o que é que ela gosta de fazer para além do trabalho, quando está ali naquele momento de lazer, tranquila. O que é que a senhora mais gosta de fazer? Eu gosto, a principal hoje é brincar com minhas netas. Com as netas. É, São essas. essas princesas Ah, aí. tá. Quem são elas? Lá do canto é Maria Helena. Maria Helena Tem 3 aninhos. e a de lá. E a de lá, essa de cá aqui, do meu lado, é Eloá. Tem 2 anos. Eloá, então São 3 e 2 primas. anos. São primas. Primas, Tenho 2 filhos Ah. e cada um me deu uma neta. Hum. Então são, assim, a razão da minha vida hoje, assim. Olha que fofa. E com que frequência a senhora consegue ter assim momentos com elas? Todos os finais de semana. Todos. Todos. Os finais de semana. Assim, Faça chuva ou faça sol, tem que isso. ter um momento com as meninas. Tem, Olha que fofa. Meu Deus. São as princesas, né? Ai. Elas têm 1 ano e 4 meses de diferença uma da outra, né? Vão crescer, são bem amigas, são apaixonadas uma pela Que outra. bom, É muito que legal, ver que o bom. crescimento, o desenvolvimento delas. E ali eu vi a senhora passeando no Aí parque, foi em São né? João, aí Campina Grande, foi lá. A minha nora, essa Foi daqui. dançar um forrozinho também. Essa minha nora aqui, ela é campinense. Essa aqui. Rayana. Tá. E Rafael, é o meu filho mais velho, ele é advogado. Ah. Então, e lá, ela é fisioterapeuta. Ah. A Carol, ela é enfermeira, minha nora, né, também. E meu filho Adriano, que também terminou direito. A família toda. As noras são da área da saúde, mas os filhos não. E aí tem esse momento. Aí eu soube também que a senhora gosta muito de ler. Gosto muito de ler. Ler o quê? Que tipo de literatura? Eu gostaria de ler mais coisas. Mais. Hoje a minha leitura é mais a questão. Mais assim, a questão da área da psicologia, né? Para estar sempre atualizada, né? Mas eu gosto muito também de ler livros de autoajuda, né? Gosto, assim, de Augusto Cury. Sim. Gosto também dos livros de Ana Beatriz, né? Psiquiatra, assim, sou fãzona dela, né? E, assim, gostaria de ler mais, né? Mas, infelizmente, o tempo muitas vezes não dá e o cansaço do dia a dia. E os finais de semana mais com as netas, né? E quando estou em casa, eu gosto de assistir minhas séries na TV. Séries? Muito bem. Doutor Alfredo, aqui estou com espaço em branco, por isso eu quero saber tudo. Como é que o senhor para? Médico, toma conta da residência, que mais? Tem um consultório, é paciente para dar conta, e quando para o tempo que sobra, o que é que o senhor gosta de fazer? Ainda costumo dizer a meus residentes, eles às vezes perguntam assim, como é que a gente faz para esquecer o paciente? Cara, fecha a porta. Fecha a porta, porque senão os pacientes vão entrar na sua cabeça. Lógico que a gente se preocupa, lógico que a gente fica pensando. Mas no meu lazer é ouvir música. Eu fico, na maioria das vezes, ouvindo músicas e fico muito com minha família, com minha mulher, com meu filho. Até porque a gente tem uma vida muito corrida e, na maioria das vezes, minha esposa ela é psicóloga infantil e daí a pouco fica muito difícil da gente se encontrar. Ela é professora da universidade também. E o meu filho faz medicina, termina agora no final do ano, né, em outubro, novembro aí, tá terminando e vai fazer medicina, mas vai fazer cirurgia. Acho que cirurgia do aparelho digestivo. Entendi. E eu tenho uma outra filha, chama Gabriela, ela não mora aqui conosco, ela mora na Alemanha, ela é advogada,
trabalha com direito tributário na Alemanha. Casada, e eu tô querendo netos. Já estou fiz, cobrando. já fiz a cobrança. Vamos ver se sai alguma coisa. É muito bom, é um amor diferente. É, né? É. Que tipo de música o senhor gosta de ouvir? Qualquer um, ou tem uma Não, específica? Não, eu gosto de música de rock progressivo. Na minha banda é Pink Floyd. O que eu gosto é Pink Floyd. Então, às vezes lá em casa é muito difícil que eu digo, vou ter uma música nova aí pra vocês, e aí eu boto isso. Mas eu gosto de Pink Floyd, eu gosto de A-Ha, eu gosto das bandas que são bandas mesmo, bandas nacionais também, Capital, Legião, Ira, tudo isso. Legal, muito bem, olha aí. E você que ainda não tem um hobby, ou não sabe o que faz, ou não sabe o que fazer quando você tiver aquele tempinho livre, busque fazer algo que você sinta prazer, que você goste, que traz bem-estar. É muito importante inserir essa atividade no nosso dia a dia, tá? Por isso que a gente tem esse quadro aqui para estimular que você também tenha esse momento, tá bom? Voltando aqui para o tema do nosso episódio. Gente, o estigma ainda é um grande obstáculo, né, nesse tratamento aí dos transtornos mentais. Doutor Alfredo, por que muitas pessoas têm medo ainda ou têm vergonha de falar sobre problemas de saúde mental? Porque normalmente traz nessa palavra estigma uma carga muito grande de não ser capaz. Principalmente se eu tenho um transtorno mental, eu não vou conseguir ser igual. Nós médicos mesmos ainda temos um preconceito muito grande. Eu tive o desprazer de ter que mudar um atestado de uma pessoa que precisava se afastar, porque ele disse que não ia se afastar, porque o diagnóstico era de depressão. Meu Eu falei, cara, eu não Deus. estou dizendo que você vai ou não, eu estou dizendo que você tem. E aí um diagnóstico de depressão, ele não invalida você em nenhum momento. Todos nós teremos um episódio de transtorno mental na vida. Pode ser uma crise de pânico, pode ser uma dependência química, pode ser o que for. Mas nós passamos por isso. 25% da população irá ter um transtorno mental diagnosticado. Isso é bom que se diga. Bom, se eu tenho 1/4 da população tendo isso, por que eu vou ter preconceito? Porque as pessoas entendem que transtorno mental é o louco, né? E essa loucura, ela não existe como as pessoas imaginam. Sim. Um paciente que tenha delírios, que tenha alucinações, é muito bem tratado, evolui bem quando bem tratado, e na maioria das vezes tem um conforto de estar nas suas famílias. Outros, infelizmente, a doença acomete de uma forma mais intensa, mais grave, e precisa do internamento hospitalar. Então, às vezes, esses problemas eles são vistos pelos outros como uma falta de alguma coisa, mas principalmente com a incapacidade que o indivíduo possa ter. Então, sugerir para as pessoas, olha só, é importante você dizer que está com depressão ou que está com ansiedade, porque muita gente pode estar do teu lado, sentindo a mesma coisa, e você pode ser um poderoso fármaco para essa pessoa, para o bem ou para o mal. Sim, sim. Por isso que é tão importante campanhas como a do Setembro Amarelo, para a gente poder estimular a fala sobre esses problemas, não é isso? Em 2012, a Associação Brasileira de Psiquiatria encampou, pegou essa campanha e foi para cima. E a campanha é o que é hoje, também nessa referência. Sim. Porque antigamente, se eu viesse num programa como o seu, eu sou um pouquinho mais de idade, como eu disse para você, você tinha que, às vezes, assinar um documento e dizer que não ia falar sobre suicídio. Isso eu acho bem importante. O fato de eu falar sobre suicídio não leva a ninguém pensar em suicídio. O fato de eu mostrar um suicídio leva e influencia alguém a ter um suicídio. Portanto, se você recebe na sua casa um vídeo, uma pessoa suicidando, por favor, delete. Isso é crime se você passar à frente. Mas falar sobre é muito importante, porque traz às pessoas a sensação de que existe uma chance. Que quando a gente fala em suicídio, a gente diz que, e você começou o programa dizendo isso, as pessoas procuram um psiquiatra pelo menos 30 dias antes do ocorrido. Lembrando que muitos dos suicídios podem ser evitados. Por vezes, eles podem, inclusive, incitar outras pessoas a não pensar em suicídio. Influenciar melhor. Influenciar essas outras pessoas a não cometer suicídio.
Desconfie se uma tentativa de suicídio, o paciente ficou feliz demais, se ele ficou mais isolado, se ele está ali naquele momento se sentindo muita raiva porque não conseguiu. Desconfie disso, porque a pós-venção ela é muito difícil. Quando o suicídio existe, Linda, existe uma pós-venção que é o pós-suicídio. E ela atinge 11 pessoas diretamente. Nossa. E ela atinge pelo menos 100 pessoas indiretamente. É o meu amigo que se suicidou, é o meu primo, é o meu pai, é o meu irmão. Mas é uma pessoa que eu conhecia, nunca pensei que ele ia fazer isso. Então, é importante a gente pensar também nessas pessoas. Bom, antes de encerrar esse episódio, eu quero trazer aqui alguns recados importantes. Na verdade, uma prestação de serviço, né? E aí, pegando um gancho da fala do Dr. Alfredo. Para você que já pensou ou pensa, né, em suicídio, procure ajuda. Ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, enfim, mas busque ajuda. Inclusive, alguns serviços, né, também podem fazer grande diferença na sua vida. Eu trouxe 3 aqui. O Centro de Valorização da Vida, o CVV, que oferece um apoio emocional, né, e também de prevenção ao suicídio, através do telefone 188. Gente, o atendimento é 24 horas por dia, tá certo? Um outro serviço importante para a gente trazer aqui, os Centros de Atenção de Apoio Psicossocial, os CAPS, né? São serviços especializados em saúde mental, gratuitos, de caráter aberto, comunitário, que você pode ter acesso. Um outro serviço importante, as clínicas, né? Clínicas, escolas, faculdades de psicologia, que costumam oferecer também esse atendimento psicológico de graça. O importante é buscar ajuda, tá bem? Bom, estamos chegando ao fim do nosso episódio. Queria muito agradecer a participação de vocês. Espero que tenha sido a primeira de muitas vezes, para que a gente possa cada vez mais falar sobre esse tema, falar sobre outros também, mas de uma forma geral, falar sobre saúde mental, que é tão importante, né? Então, muito obrigada, viu? Obrigada Eu a que você. agradeço. É importante agradecer a direção da Unimed pelo convite. Daí dizer que assim que formos convocados, estaremos sempre de pé e à ordem. Ah, que bom. Obrigada, Abigail. Obrigada também pela oportunidade de estar aqui, estar com vocês, né? Nessa roda de conversa, né? Isso. Aprendendo também, né? É que Com aqui a gente certeza. sabe que conhecimento tem que ser compartilhado, né? É isso aí. Obrigada, pessoal. Obrigada a você também pela companhia. Aproveita para compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas possam ter acesso a ele, tá bom? Semana que vem a gente está de volta. Até lá.